Em One Piece há uma grande variedade de frutas, algumas muito fortes e outras que demonstram ser mais razoáveis, mas em específico a fruta de Law ganha bastante destaque, tanto que precisou ser nerfada no anime. Então hoje nós vamos embarcar juntos nessa aventura para entender mais sobre o poder da fruta da operação Ope-Ope no Mi. Essa fruta é uma paramécia que permite a seu usuário criar um espaço esférico que leva o nome de sala. Nesse espaço, ele tem controle total a objetos e pessoas, podendo fazer o que bem entender, desde levitar objetos, tendo o controle sobre a posição e orientação dele, a remover partes do corpo de uma pessoa sem que ela morra ou sinta dor, tornando o usuário um humano de livre modificação. O atual usuário dessa fruta é Trafalgar de Waterloo, que consumiu a fruta graças a Don Quixote Rocinante, mais conhecido como Corazon. O poder da fruta foi visto pela primeira vez durante o arquipélago de Sabondish, mas a fruta em si não foi nomeada ou explicada de alguma forma, até o arco de Puck Hazard. Essa fruta também leva o nome de Akuma no Mi Suprema, e não é por sua incrível força, mas sim por um poder em específico que essa fruta carrega, de conceder juventude eterna em troca da vida do atual usuário. E no arco de Dressrosa isso nos foi apresentado por Dom Flamingo, quando ele mostrou seu verdadeiro propósito ao querer a fruta. E por conta do poder incrível que essa fruta carrega, os marinheiros estavam dispostos a pagar 5 bilhões de peris pela Ope-Ope no Mi, para então comprar de um pirata chamado Dias Barrios. Essa fruta é renomada e bastante cobiçada por permitir ao usuário realizar cirurgias milagrosas, tais como curar doenças que normalmente não teria cura e até mesmo contornar deficiências físicas. Então eu vou explicar um pouco sobre a aparência dessa fruta. A Ope-Ope no Mi é uma fruta vermelha em formato de coração que lembra bastante um morango, tendo um caule fixo no topo com a extremidade em espiral apontada para cima, e tendo também o padrão de redemoinhos típicos das Akuma no Mis, sendo totalmente coberta por esse padrão em espiral. Essa fruta é tão pequena que o pirata Dias Barrios a segurou entre os dedos. E para entender melhor o quão forte é essa fruta, vamos falar um pouco dos poderes dela. O principal poder dessa Akuma no Mi é, como eu disse antes, a Sala, e esse poder consiste em criar um território esférico ao redor do usuário, sendo representado por uma áurea azul, que Law a denomina de Rama, que lhe dá o poder de controlar qualquer coisa nesse espaço, como pessoas, bolas de canhão e navios. Esse controle é descrito como cirurgia. E enquanto o usuário estiver nesse espaço, ele é capaz de telecinese, pseudo-teleporte, ou seja, um teleporte ilimitado, e até mesmo telepatia. Através dessa habilidade, Law pode desmembrar pessoas à distância sem prejudicá-las, levitar, mover ou deslocar objetos de qualquer tamanho, e até mesmo trocar entre aspas o coração das pessoas. Esse poder de trocar o coração foi usado contra o bando de Luffy em Puck Hazard, fazendo com que eles trocassem de corpo entre si. Dom Flamingo se referiu a essa técnica como cirurgia de transplante de personalidade. Desde sua primeira aparição, Law desenvolveu bastante a extensão dessa habilidade durante o passar do tempo. E a prova disso é que sua sala cobre uma área muito maior do que quando usada pela primeira vez em Sabondish. Além de poder trocar de lugar com objetos dentro de sua sala, ele também tem a habilidade de liberar um choque de alta voltagem, assim como um desfibrilador. E também podendo fazer lâminas de energia que destrói órgãos internos, mas isso tudo só ocorre se a sala estiver ativada e o alvo estiver dentro, com exceção do choque. Aparentemente, após a troca de mente das pessoas, apenas o próprio usuário pode desfazer isso, mas todos os afetados devem estar presentes para que o usuário possa restaurá-los ao corpo original. Law também se mostrou capaz de tomar vantagem do aspecto da Akuma no Mi de modificar o corpo humano, fazendo modificações para forçar as pessoas a retornar até ele, para assim desfazer a modificação que ele havia feito. Se caso esse poder de trocar coração for usado em usuários de Akuma no Mi, os poderes da fruta vão permanecer no corpo original, só mudando a voz e outras habilidades, como o Haki, que acompanha a alma trocada. Isso nos foi mostrado quando Sanji usou seus golpes no corpo de Nami, usando até mesmo seu Haki, acontecendo devido ao fato de que o Haki é um poder original do espírito. E também, Nami nunca foi vista usando o Haki. E o usuário também ganha a habilidade de juntar partes separadas de humanos da maneira que quiser, como já fez com o marinheiro colocando sua cabeça em um barril. Se separado por essa habilidade, além da pessoa não morrer, ela não vai sentir dor alguma, e ainda pode sentir e mexer a outra parte que foi separada do seu corpo, independente da distância. E quando pessoas são cortadas por essa habilidade, eles podem ser juntados em outra superfície temporariamente ou ser ancorados na superfície.
E dentro da sala, o usuário da Akuma no Mi pode fazer cortes limpos através da carne e do osso sem danificar realmente a vítima. Só que, quando usado em objetos sem vida, o efeito é o mesmo que corte normal, assim como Lau fez em Punk Hazard cortando tudo, e mesmo depois de desativar a sala, o efeito permaneceu. Além disso, o usuário de Akuma no Mi, quando cortado por essa habilidade, ainda pode usar sua fruta, mas só na parte que tem consciência. Como por exemplo, se cortar só a cabeça do usuário de Akuma no Mi, somente sua cabeça permanecerá com poder. Também podendo usar seu teleporte para trocar outras pessoas de lugar, assim como fez ao trocar com Doflamingo para que Luffy o acertasse. E não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal porque isso me ajuda muito e vai estar até me motivando a trazer novos vídeos. Então vamos continuar. Os efeitos da cirurgia da Ope Ope no Mi vão permanecer mesmo que o usuário for enfraquecido por Karyoseki ou ficar inconsciente, como visto quando Lau, Smoker e Monet continuaram vivos sem seu coração mesmo quando Lau estava em uma situação semelhante. A Ope Ope no Mi foi descrita como uma detentora de propriedades milagrosas, tendo a habilidade de curar qualquer tipo de doença. Só que o usuário tem que ser um médico muito experiente para conseguir usar a fruta de tal forma, assim como Lau mostra ser muito forte com a fruta, por ter conhecimento em medicina. Acho que já falei o suficiente sobre seus poderes, então vamos entender mais sobre a fraqueza dessa fruta. Uma de suas grandes desvantagens é que o usuário só pode usar o poder da Ope Ope no Mi dentro de uma área específica. A partir da hora que o alvo sai dessa área, ele não é mais afetado por esse poder. E Lau também usa vários gestos para executar alguns ataques, e não se sabe se isso é realmente necessário ou se é alguma opção dele. E também parece que a sala requer um certo nível de concentração, e a partir da hora que ele perde a concentração em um alvo, o mesmo pode se mover novamente. E nós vimos isso acontecer quando Vergo foi capaz de recuperar o coração da mão de Lau, quando ele se encontrava distraído. Como mencionado por Smoker, a intangibilidade das logias pode oferecer um certo nível de proteção aos poderes da Ope Ope no Mi. A prova disso foi o confronto de Lau e Smoker. A maior fraqueza dessa fruta é que sua habilidade drena muita estamina, e o uso excessivo ao passar de seu limite pode até mesmo reduzir o seu tempo de vida. E o usuário também tem a fraqueza padrão das Akuma no Mi. Trafalgar Law é tão habilidoso com essa fruta que até mesmo conseguiu despertá-la, mostrando um poder ainda maior. No arco de Wano, no capítulo do mangá, Law mostrou um despertar de sua Akuma no Mi, sendo capaz de manifestar seu poder em objetos ao redor do usuário, como por exemplo quando Law transformou sua espada em uma sala podendo manipular seu tamanho e usando suas habilidades livremente na espada. E para entender melhor a fruta, eu vou falar das técnicas que vimos Law usar. Para começar, vamos falar da primeira que foi mais citada nesse vídeo, a Aruma, que significa literalmente sala, onde o usuário cria um espaço esférico no qual consegue manipular qualquer coisa de várias maneiras, e essa habilidade é precursora de todas as outras. A segunda habilidade é chamada de Amputate. Essa é a técnica ofensiva básica de Law, que consiste no usuário fazer cortes limpos ao alvo sem realmente danificá-los. A terceira habilidade é o famoso Shameless. Com essa habilidade, o usuário pode mudar a posição de qualquer coisa que estiver dentro da sala, tanto com ele mesmo quanto com outras pessoas. A quarta habilidade é chamada de Scan. O usuário escaneia pessoas dentro da room ao canalizar a energia da sua fruta em sua espada, sendo semelhante a uma máquina de raio-x. A quinta habilidade é chamada de Miss. Esse golpe não necessita da room. O usuário simplesmente encosta no peito do adversário, fazendo com que seu coração saia em um tipo de recipiente de vidro, deixando apenas um buraco vazio no peito do inimigo. A sexta habilidade é chamada de Tacto. Basicamente faz com que objetos dentro da room levite de uma maneira telecinética. A sétima habilidade é chamada Counter Shock. O usuário coloca ambos os dedos ou apenas um no peito do inimigo, liberando uma forte descarga elétrica. A oitava habilidade, Radio Kaifa, é uma versão avançada do Amputate. O usuário carrega sua espada com eletricidade e então corta seu inimigo rapidamente, resultando no alvo sendo separado em diversos pedaços lineares. A nona habilidade é chamada Inject Shot. Enquanto mira em seu alvo, o usuário corre a ele com uma espada estendida, a fim de apunhalá-lo. E quando a espada trava no alvo, o usuário a dispara, como uma arma, fazendo a vítima sangrar no local desejado. A décima habilidade, Gamma Kaifa, consiste no usuário criar uma lâmina de energia e apunhalar o inimigo com ela, destruindo os órgãos internos da vítima, sem deixar feridas externas. E por último, temos o Chrome. O usuário consegue evitar ondas de choque para outros objetos, como visto quando revestiu sua espada com anestesia e liberou eletricidade dentro do corpo de Big Mom.
Só que essa técnica gera muito desgaste físico para Law. A Ope-Openomia é realmente muito poderosa, e na mão de Trafalgar Law, essa fruta se torna ainda mais forte. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal porque isso me ajuda muito, e eu espero te ver no próximo vídeo.